Olá, meus amores! Hoje nós vamos falar sobre o espectro, entender um pouquinho sobre ele e também entender como que se faz os níveis de suporte, como identificar melhor qual é o nível de suporte do nosso pequeno. Espectro nada mais é que a manifestação, como é que apresenta o autismo naquela pessoa. Isso significa que nós vamos ter cada pessoa apresentando suas dificuldades de maneiras diferentes. Algumas pessoas vão apresentar um pouco mais de dificuldades, às vezes comunicativa, outras sociais, outras sensoriais. E também nessa questão de cada um apresentar um tipo de manifestação, uma intensidade também diferente. E aí nós entramos também conversando sobre os níveis de suporte. Nível de suporte nada mais é que, de fato, o quanto de suporte nós vamos precisar dar para aquela pessoa conseguir realizar todas as suas atividades ao longo do dia. E essas atividades incluem conseguir se comunicar, socializar, fazer a sua higiene, saber se vestir, saber se alimentar. Então, tudo aquilo que vai envolver o nosso dia com aquela criança. Quando nós falamos um nível de suporte 3, significa que aquela criança precisa de muito suporte para realizar todas essas atividades. Uns exemplos são crianças realmente que têm dificuldade na comunicação, não só a comunicação verbal, mas também a comunicação gestual, como a gente já falou sobre o apontar, o mandar beijo. Assim também é uma criança que pode ter dificuldades para se alimentar, dificuldades no sono, criança que também tem dificuldade para socializar, enfim. É uma criança que, se a gente pensar na sua independência e autonomia, ela vai ter dificuldade de fazer todas essas atividades se não tiver um terceiro. Nível 1 de suporte são pessoas que já apresentam uma autonomia e independência maior. Isso significa que muitos deles, sim, são verbais, conseguem se comunicar, mas talvez não comunicar muito bem o que está se sentindo. Quais são as coisas que aconteceram no seu dia, ou seja, trazer uma narrativa completa do seu dia. Já é uma criança independente, então uma criança que, quando se tange higiene, atividades do dia, sabe se vestir, sabe fazer a sua higiene, porém talvez sim tenha alguma dificuldade com algum tipo de tecido, algum tipo de roupa que talvez não se sinta muito confortável. O nível 2 de suporte, então já são crianças que, diferentemente do nível 3, já conseguem fazer algumas coisas, mas ainda não conseguem fazer de uma forma mais completa como o nível 1 de suporte. Então, as crianças nível 2 de suporte, elas já conseguem comunicar talvez uma palavrinha, pequenas frases, mas ainda num contexto geral elas não conseguem comunicar por completo. São crianças que, em questão social, já começam a brincar com os brinquedos, socializar um pouco, mas ainda assim talvez queiram ou prefiram ficar um pouco sozinhas. São crianças que estão naquele processo de sair das fraldas, que ainda estão iniciando a sua higiene, mas a gente sabe e vê que elas estão ali já fazendo alguma coisa e não precisa dar total suporte que o nível 3 necessariamente precisaria. Esses níveis, eles modificam ao longo do tempo. Então não significa que quando a gente teve o diagnóstico da nossa criança ela era nível 3 de suporte, isso vai ser para sempre. Até porque o desenvolvimento não é assim, estático. O desenvolvimento ele é muito dinâmico. Então a gente vai ter o nível 3 de suporte partindo para nível 2 de suporte conforme vai ganhando a sua autonomia, conforme vai ganhando a sua independência. Depois, essa criança vai para o nível 1 de suporte, sim, quando não precisa mais também de tanto suporte conforme a nível 2 e nível 3. Muitas vezes acontece que até mesmo a criança ou a pessoa autista consegue sim sair do nível 1 e ir para o nível 2 de suporte. Não é só do nível 3, nível 2 e nível 1 que a gente vai, mas também do nível 1 para o nível 2. Isso significa muitas vezes que essa pessoa realmente pode estar com alguma questão maior, adicionando uma comorbidade, tendo algum sofrimento psíquico a mais, o que fez necessitar talvez de um pouco mais de suporte. Naquele momento, muitas das vezes é pontual, principalmente quando a gente já chegou no nível 1 de suporte. Ele é mais transitório. E depois, conforme o suporte que a gente consegue dar, tratando talvez essa comorbidade que venha a estar existindo, essa pessoa volta para o nível 1 de suporte.